Boa tarde, amigos do canal. É com prazer que mais uma vez gravamos um vídeo para conversar com os amigos, meditar e pensarmos junto. Para quem não conhece o nosso canal é um canal de meditação, de construção de ideias, de reflexão, mas bem tranquilo, é um canal dinâmico. As pessoas podem comentar, podem trocar ideias com a gente através dos comentários. Eu já peço que, se os amigos entenderem e gostarem do nosso conteúdo, que cliquem no sininho para nos ajudar. O algoritmo precisa trabalhar para que a gente tenha mais acessos, para que mais pessoas recebam os nossos vídeos. Então, curtam, se inscrevam, se entenderem que o conteúdo é válido. Se não entenderem, paciência, não é o momento ainda. O nosso vídeo de hoje começa com uma reflexão de Carl Jung. Foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, mas muito mais do que um psiquiatra, do que um psicoterapeuta. Ele foi um cientista, ele estudou as religiões de uma forma comparada, ele estudou sociologia, ele, ele, ele teve uma gama de experimentos e de dúvidas, questionamentos, curiosidades que tem muito a ver com a ideia do nosso livro, o livro que eu estou escrevendo. E as pessoas me perguntam como iniciou o livro e qual teria sido a nossa primeira escrita, a nossa primeira frase, a nossa primeira ideia do livro. E o livro inicia com este pensamento de Carl Jung, porque eu sou muito fã, eu respeito muito e eu já tenho acompanhado muito o trabalho dele, não pela psiquiatria e pela psicoterapia, não só por ela, também pela psicoterapia, que é um assunto que hoje tem me envolvido bastante, mas principalmente por essa ânsia dele de questionamentos, de respostas, de conseguir trazer a sociologia para a antropologia e comparar com ideias orientais, com religiões ocidentais. Carl Jung, na realidade, ele foi muito além da psiquiatria. Ele foi uma pessoa inquieta e eu me identifico muito com ele. E à medida que eu tenho estudado, que eu tenho lido a respeito de Jung, eu também tenho me identificado com essa inquietude dele em relação ao conhecimento, porque ele traz para dentro do pensamento psicoterápico e também para dentro da psiquiatria, ele traz uma série de conceitos que até o momento que ele faz isso eram estranhos a essa área. Por alguns ele é chamado de místico, ele tem um coeficiente muito grande, ele tem uma carga muito grande de espiritualidade e tudo isso me encanta. O pensamento dele é a primeira frase, é o primeiro questionamento do nosso livro. A frase diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Parece uma simples frase, parece uma frase hoje como tantas de internet, de Instagram, de YouTube, mas se os amigos forem pensar e forem colocar essa frase no contexto que hoje nós vivemos e no contexto pessoal e coletivo das pessoas que nos rodeiam, a gente vai ver que boa parte dos problemas hoje que as pessoas têm enfrentado é exatamente o problema do não despertar. As pessoas olham para fora, as pessoas olham para a vida dos outros, as pessoas olham para o relógio dos outros, para a conquista dos outros, para o cronômetro dos outros, mas não olham mais para si. E a gente tem visto que hoje a sociedade está doente.
está muito doente. E como a ideia do canal e como a ideia ao longo desses, como eu já disse no outro vídeo, ao longo desses 30 anos de advocacia, sempre foi um norte, sempre foi um propósito muito grande na minha profissão, foi tentar ajudar os outros. Não só fazendo advocacia social, não só tentando ajudar as pessoas e fazer muitas vezes coisas sem cobrar, não é isso. Mas resolver o problema jurídico e tentar reorganizar e tentar ajudar um pouquinho as pessoas naquele seu contexto emocional, social, familiar, conjugal, porque muitas vezes, meus amigos, o problema vai muito além do jurídico. E eu poderia ter sido um advogado como tantos outros, que resolve o problema jurídico e vai embora para casa. Mas eu sempre me peguei muito no social e hoje, com o tempo e à medida que eu me desligo da advocacia e começo a me ligar nessa área mais emocional das pessoas, eu consigo fazer e consigo dar vazão para essa paixão, para esse propósito, para essa ideia que eu sempre tive de tentar ajudar as pessoas além do jurídico. E hoje, como eu não tenho mais quase feito as coisas no jurídico, eu posso ajudar elas exatamente aonde hoje eu tenho trabalhado, que é o emocional, que é o pessoal. As pessoas hoje não se conhecem mais. Carl Jung, ao longo da obra dele, ele define muito a necessidade das pessoas para viverem bem, para se amarem, para amarem os outros, para viverem em equilíbrio. Elas deveriam se conhecer. Se conhecendo, elas poderiam viver melhor, elas poderiam ter um contexto emocional, social melhor, conjugal, familiar, no local de trabalho, no local de lazer, mas elas não se conhecem. E nessa ânsia e nesse choque de ideias que todo mundo vive hoje através do compartilhamento de vidas na internet, eu sei mais da vida dos outros, eu sei mais das outras pessoas do que de mim mesmo. E isso é muito triste, porque eu não sabendo aonde é que dói, eu não sabendo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me fere, o que me dá prazer, o que me dá medo, o que me dá angústia. Eu não me conhecendo, eu não consigo me ajudar. E vamos pensar, meus amigos, um casal, e a gente vê isso todos os dias, e eu vi isso ao longo da minha carreira, os casamentos se desmanchando, e muitas vezes não por falta de amor, não por traição, não por problema, mas basicamente porque eu não me conheço, a minha esposa não se conhece, e se os dois não se conhecem, como é que um vai querer conhecer o outro? Como é que um vai querer entender o outro? Como é que um vai conseguir viver para o outro? Primeiro, a gente precisa se amar. Primeiro, a gente precisa se entender. Existe uma expressão, é uma fala oriental, e eu acho muito interessante. E em vários momentos da minha vida, eu sempre me paro pensando e eu uso essa expressão e essa fala para outras coisas. E ela diz que o que afunda o barco é a água que entra, não é o resto. Então, se eu estou num oceano, se eu estou num mar, se eu estou num rio, se eu estou num açude, eu posso estar numa tempestade, eu posso estar num mar calmo, eu posso estar num mar raso, um mar profundo, não interessa. O que eu preciso cuidar é que essa água não entre no barco. Essa analogia nos cabe
e ela entra certinho na nossa vida. A gente não pode deixar que as coisas entrem em nós. E como é que eu vou fazer isso se eu não me conheço? E aí que entra essa frase muito oportuna de Carl Jung. E por isso que essa frase, ela encabeça e inicia o nosso livro, porque como o nosso livro ele procura de uma forma empírica, de uma forma bastante aberta, bastante dinâmica, a abranger uma série de assuntos para que as pessoas passem hoje a se conhecer, a se compreender, a se respeitar, a se valorizar, que as pessoas passem de uma forma ou de outra a conseguir conviver com elas mesmas. E hoje em dia o maior problema é esse. Num momento de medo, num momento de angústia, qual é a primeira coisa que fazemos? Transferimos a responsabilidade para um terceiro. É o outro, é o inimigo, é o colega, é o desconhecido da rua, e nós rapidamente a gente transporta aquele medo, aquela angústia, aquela insatisfação, aquela frustração, aquela insegurança para um terceiro. E amanhã a gente faz de novo. E depois da manhã a gente faz de novo. Então não adianta, a gente não consegue resolver o problema transferindo para outro. É o que acontece no exemplo do barco. Não adianta a gente simplesmente pegar uma canequinha e começar a tirar a água do barco. A gente precisa rapidamente descobrir aonde essa água está entrando, porque o nosso barco ele tem que ser protegido. A nossa mente, a nossa cabeça, ela precisa ser protegida. Nós somos, meus amigos, corpo, alma e espírito. Existe uma discussão teórica entre a parte de mente e alma, mas não vamos entrar nessa discussão, porque no final das contas, no subjetivismo, vai ficar tudo no campo do subjetivismo. O que nós precisamos definir são as três partes: a parte física, a parte emocional e a parte espiritual. Nós cuidamos da parte física, fazendo regime, fazendo dieta, cuidando ao máximo para que a gente não coma coisa que vai engordar, que vai fazer mal. A gente tem, em tese, a gente diz que tem uma crença, uma religião, uma espiritualidade, e as emoções a gente diz que cuida e que, não, eu cuido do que eu estou fazendo. Só que aí, meus amigos, a gente começa a notar que realmente a gente cuida e mal só da parte física, só da parte do corpo. Mas a nossa mente, as nossas emoções e a nossa parte espiritual adoecem o corpo muito mais rápido do que, por exemplo, se eu comer uma coisa que me faça mal, vai me fazer mal no campo físico, mas não vai me afetar as emoções. Não vai me afetar a minha fé, a minha parte espiritual, a minha parte de autoconhecimento, de expansão da consciência. Não vai afetar nada disso. Eu como uma coisa que me faz mal, me dá uma dor de barriga, eu tomo um remédio e está resolvido. Só que quando nós começamos a puxar emoções para dentro do nosso corpo o dia inteiro e enchemos a nossa mente, o nosso coração, de coisas ruins, de energias ruins. Nós não podemos esquecer, meus amigos, que tudo na vida é energia. Antigamente, quando se falava isso, as pessoas já achavam que a pessoa era riponga, que era
mística, que era bruxa, que era qualquer coisa desse tipo. Hoje a física, principalmente a física quântica, através de todos esses experimentos que hoje são possíveis de fazer com toda essa tecnologia de microscópio que existe, não há mais dúvida nenhuma. Antigamente se achava que o átomo era a menor partícula, hoje se sabe que a gente pode picar o átomo e descer ainda mais até chegar num ponto de uma energia negativa. Mas eu não sou físico, eu não vou entrar nesse aspecto. Mas tudo é energia, tudo é energia. Se tudo é energia e nós passamos o dia inteiro de forma consciente ou inconsciente, puxando coisas ruins para dentro de nós. A gente não come fritura porque faz mal para o coração, para o colesterol. Mas a gente passa 1 hora no celular, olhando a vida dos outros e jogando para dentro de nós uma sensação horrível de frustração, de derrota, de ser menos, de ter conquistado menos coisas, de ser uma pessoa materialmente e emocionalmente infeliz. Mas eu não como a fritura porque vai fazer mal para o colesterol. Eu não como doce porque vai fazer mal para mim a glicemia, eu posso ter diabetes. Mas eu pego o celular o dia inteiro para me comparar. Meus amigos, hoje não há mais dúvida, a neurociência e a parte neurológica toda tem nos ensinado que a velocidade que o nosso inconsciente assimila as coisas é em milissegundos, enquanto que o nosso consciente faz um juízo de valor, analisa se vai ou não vai assimilar aquilo ali. A internet, a indústria da internet, a indústria do marketing já entendeu isso há muitos anos. Então, hoje, propagandas subliminares e propagandas subliminares na era digital, elas são de 2 segundos, 3 segundos. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele só precisa de milissegundos para ele fotografar e assimilar, fotografar e assimilar. Ele é como se ele fosse uma máquina de raio-x o tempo todo, fotografando e guardando, fotografando e guardando. No final do dia, eu não tenho avião, eu não tenho iate, eu não vou para ilhas paradisíacas, eu não tenho barriga tanquinho, eu não estou tomando champanhe de manhã, de tarde, de noite, eu não tenho carrão, e o meu cérebro passou o dia fotografando isso. No final do dia, quando eu vou dormir, que eu olho em volta a minha casa simples, com os meus filhos simples, com a minha esposa simples, eu tenho uma vida real, mas a internet fica me bombardeando com coisas filtradas, com coisas editadas. A internet é um faz de conta elaborado dentro da nossa psique para que a gente assimile isso de uma forma automática e muito rápida e a gente entre num processo de ansiedade, de frustração, num processo de se achar menos do que os outros, para que a gente consuma. Então, eu vou comprar o iPhone 30 e vou pagar em 24 meses. Quando eu terminar de pagar, ele vai para o lixo, porque já vão ter 3, 4 modelos mais modernos do que ele. Mas eu vou gerar em mim uma pequena sensação de conquista quando eu olhar para o iPhone e pensar comigo: as minhas contas estão ferradas, eu devo para todo mundo, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro, eu não tenho nada, mas eu tenho um iPhone. Isso tudo é construído pela indústria. Só que hoje, meus amigos, assim como disse Carl Jung, se a gente não olhar para dentro e não despertar e só olhar para fora, a gente só vai sonhar. E esse sonho, ele é muito fluido, ele é muito rápido. Esse sonho não dura.
Esse sonho, na realidade, ele entra num processo de compensação por dopamina e nós precisamos cada vez mais dopamina, a gente precisa de mais sensação de prazer. E esse sonho, o iPhone que eu vou ficar 24 meses pagando, vai me dar uma sensação de prazer de um dia, não vai passar disso. E aí eu volto a ficar ansioso, frustrado, magoado, eu vou brigar com a minha esposa, com o meu patrão, com os meus amigos, por quê? Porque a vida que eu tenho, o meu inconsciente passou para mim que é uma vida de perdedor, quando na realidade não é isso. Não acontece essa realidade. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa despertar, a gente precisa nos conhecer, a gente precisa começar a entender o que realmente é importante. E se a gente não fizer isso de uma forma consciente, não vai ser o mundo que vai fazer para nós, não vai ser o mundo digital, não vai ser a internet, porque infelizmente, meus amigos, a grande maioria das pessoas hoje está vivendo o mesmo problema. Está todo mundo vivendo no automático, todo mundo vivendo numa bolha, num mundo de faz de conta, numa vida imediatista. As pessoas não conseguem mais esperar por nada, as pessoas não têm mais a capacidade de se frustrar. Nós temos visto hoje as crianças com uma série de problemas que não existiam. A gente tem uma geração que pela primeira vez vai ser uma geração mais burra do que os pais, porque o QI, a inteligência, geração a geração vinha crescendo, e agora nós temos um decréscimo intelectual, exatamente por isso. Ninguém mais consegue pensar, ninguém mais raciocina. As pessoas estão num momento tão ruim com elas mesmas que as pessoas não conseguem mais ler um livro. Elas conseguem ler 2 linhas, 3 linhas, que são os textinhos de internet, de Instagram, de Facebook. Os vídeos é um vídeo de 15 segundos, 20 segundos. As pessoas estão tão ruins hoje que se eu entender, por exemplo, como o meu vídeo, que é um vídeo longo e eu gosto de conversar, e por isso que o nosso espaço e o nosso canal é um canal de conversa. E eu, sinceramente, meus amigos, eu não estou preocupado em ter 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, porque isso passa. Eu prefiro ter 500 seguidores que gostem dos nossos vídeos no nosso canal e que consigam ver o nosso vídeo, pensar, refletir, e que eu de alguma forma entenda que esse vídeo conseguiu ajudar essas pessoas, do que eu ter 1 milhão de pessoas que me sigam no canal e que coloquem o meu vídeo na velocidade 1,5, 2, porque não conseguem paciência de ver um vídeo e de meditar e de pensar um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos que seja. Porque antigamente, meus amigos, tudo era demorado. Tudo que a gente ia fazer era demorado. A nossa geração, eu tenho 5,5, a nossa geração, ela estava acostumada com tédio. A nossa geração estava acostumada com fila. Hoje ninguém mais vai para fila. Hoje ninguém mais consegue chegar num restaurante e esperar 40 minutos, 50 minutos até que a cozinha consiga fazer o prato que foi pedido. A gente fica tucanando para saber se a comida vai demorar. E aí quando a comida vem, a comida está mal feita, acelerada, está ruim. E aí a gente fica bravo e a gente fala mal do restaurante, fala mal da comida, mas quem
apurou foi a gente. Então, tudo hoje em dia é num contexto que as pessoas não se conhecem mais. As pessoas não estão mais acostumadas. Existe uma diferença muito grande, meus amigos, entre solitude e solidão. Solidão é estar só sofrendo. Solitude é estar só e sentir prazer, se conhecer, dar tempo para a mente trabalhar, ficar divagando em pensamentos, ficar sem fazer nada, como a gente brinca, ouvindo o barulho da grama crescer. Isso é solitude. As pessoas hoje não aguentam mais ficar sozinhas. Elas não aguentam mais o vazio, elas não aguentam mais o tempo não preenchido. Elas precisam preencher o tempo, nem que seja com um vídeo ridículo de alguém tentando buscar de alguma forma validação num TikTok. E ela vai ficar ali olhando aquilo ali. Se ela ficasse quieta, pensando na vida dela, reorganizando a vida dela, fazendo planos da vida dela, ela ganhava muito mais. Só que hoje o nosso próprio cérebro não tem mais tempo de ficar quieto, só pensando, processando as informações, processando o que ele viveu, processando o que ele vai viver, porque o acréscimo de estímulo é tão grande que ele não desliga mais. E aí as pessoas estão superficiais, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão desconectadas com elas mesmas, nem se fala com os outros. Porque se eu não consigo me conectar comigo, se eu não consigo me conhecer, como Jung diz, como é que eu, sem me conhecer, eu vou conhecer os outros? Como é que eu vou me tornar uma pessoa simpática, uma pessoa atraente para um relacionamento, para uma vaga de emprego, para uma amizade, para diversos contextos? Se eu não me conheço, eu não tenho como me vender numa relação interpessoal com outras pessoas a nível de amor, de amizade, de coleguismo. Se eu não me conheço, se eu não me amo, eu não consigo passar nada para essas pessoas. E aí a situação vai ficando cada vez mais complicada. Então, meus amigos, não me alongando, em breve a gente faz outro vídeo. Eu peço para os amigos que, se de alguma forma esse vídeo, essa reflexão trouxe alguma coisa de positiva para o pensamento, para toda a parte de reformulação da vida de vocês, que façam algum comentário, que perguntem alguma coisa, que contem alguma coisa. A gente tem procurado no canal sempre interagir com todos. Cliquem no sininho para nos dar engajamento, para que o nosso vídeo possa chegar em mais pessoas. Se vocês tiverem outras pessoas que possam gostar do perfil do nosso vídeo, como eu sempre disse, desde o primeiro vídeo, o nosso vídeo vai ser sempre assim, dinâmico, autêntico, sem filtro, sem luz, sem nem sei o nome direito, teleprompter, aquele para ficar lendo, não tem nada de leitura. O que a gente vai conversar é a bagagem que a gente traz, são os pensamentos que a gente traz. Talvez em alguns momentos, em alguns outros vídeos, a gente tenha que voltar com alguma ideia, porque sem um texto para ler, a gente às vezes acaba esquecendo algumas coisas, mas eu entendo que isso seja mais autêntico, porque os nossos vídeos é como se cada um de vocês estivesse sentado aqui. Aqui é o jardim,
aqui na nossa propriedade. Hoje é tardinha, já está quase escurecendo, e eu gostaria que vocês estivessem aqui para a gente conversar, para a gente tomar um vinho, tomar um chimarrão, trocar uma ideia, porque eu acho que é isso que está faltando hoje para as pessoas. Vídeo na internet com leitura, vídeo na internet com pessoas lendo textos prontos, uma equipe toda enorme por trás, fazendo maquiagem e botando filtro e luz, nós não queremos isso. E eu também, como eu disse no início do vídeo, eu quero que cada um de vocês que se inscreva, que compartilhe os nossos vídeos, seja um amigo do canal e esteja aqui, se não fisicamente, mas através do digital, mas dessa forma, bem dinâmica, dessa forma calorosa, com amizade, a gente ouvindo. Hoje as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas. A gente não consegue mais que as pessoas sentem para conversar, porque tu está conversando com o teu amigo e ele não está te dando bola, porque ele não está presente. As pessoas não fazem mais nada presente. Elas estão com a mente no... eu não sei o nome correto, que fica rolando os videozinhos ali, e Reels, acho que é isso. E a mente delas está ali, o inconsciente está focado naquilo ali, e elas mal olham para a gente e falam, aham, tá, aham. Se tu perguntar o que tu conversou, a pessoa nem lembra do que falou, e isso a gente não quer. Tá, meus amigos? Uma ótima tarde a todos, fiquem bem, com bastante energia, com bastante alegria. Um abraço a todos.